Quer aprender ou relembrar o método de Newton-Raphson? Fique aqui comigo nesse vídeo até o finalzinho. Eu sou o professor Dester, seja bem-vindo ao meu canal. Bem, vamos então aqui à minha apresentação. Para quem não me conhece, minha formação acadêmica, minha atuação como professor universitário nas áreas de engenharia elétrica, controle de automação e ciência da computação, e a minha experiência profissional. Minhas redes sociais, para quem se interessar sobre o assunto em engenharia elétrica e energia elétrica em geral. Aqui no YouTube, peço a você que se inscreva no canal e ative as notificações se o assunto energia elétrica for de seu interesse. Também peço que curta e compartilhe esse vídeo, pois assim você vai atingir mais pessoas, vai possibilitar que mais pessoas sejam ajudadas, ok? Nessa empreitada tão importante rumo ao conhecimento. Bem, vamos então ao método iterativo de Newton-Raphson, ok? E também como implementá-lo no MATLAB e Octave. Uma ideia geral do método é a seguinte: suponha que eu tenha uma função f de x, função qualquer, uma função polinomial, por exemplo, e eu queira encontrar a solução para essa função, as raízes da equação correspondente a essa função. Então, isso seria o valor de f de x igual a zero, ou seja, o x para o qual essa função torna-se, o valor da função torna-se zero. Então, seria este valor aqui. Bem, uma das possibilidades é utilizar o método de Newton-Raphson, principalmente se for uma função complexa, um conjunto de funções, ok? Um sistema de equações, ou então até mesmo funções não lineares. Então veja só, aqui eu tenho a minha função representada nesse traço vermelho, e a ideia é encontrar a solução. Então o método de Newton, ele utiliza do seguinte mecanismo: calcula-se a derivada da função num determinado ponto, que eu considero uma estimativa inicial para um valor qualquer de x, e com essa derivada é possível eu ir obtendo valores de x e me aproximando da solução, tanto quanto eu queira, né? Posso estipular aqui um raio ao redor do valor exato da função. A partir do momento que eu adentre esse raio, eu posso considerar que eu encontrei a solução, porque eu vou estar bem próximo dela, ok? Então essa é a ideia geral da função, do método de Newton. Então veja só, eu tenho, calculando aqui a primeira derivada, eu encontro um valor de x1. Veja que eu tenho uma estimativa inicial que eu posso estipular, ela pode estar longe dessa solução, não há problema nenhum. O método vai me permitir que eu vá encontrando sucessivos valores para x, de forma que ele vá se aproximando, que eu vá me aproximando da solução, até que eu entre aqui numa região, ou seja, num valor de f de x tão pequeno que eu esteja muito próximo aqui da minha solução. E como que eu ando, né? Qual é o passo que eu utilizo aqui para caminhar em direção à solução? O passo a ser calculado, que eu vou chamar de ΔX, eu calculo obtendo a relação, a divisão entre o valor da função num determinado x, dividido pela derivada dessa função nesse ponto x, ok? Então, a derivada eu represento aqui pela tangente à curva naquele ponto.
Então veja só, esse é um método desenvolvido por Newton e Raphson, e eu vou me aproximando até encontrar aqui a minha solução, ou chegar tão próximo quanto eu queira da minha solução, ok? Então, matematicamente, de uma forma mais formal, como é que eu posso entender esse método? Então, a solução que nós buscamos é para essa equação, uma função qualquer igual a zero. Essa é a solução que eu busco. Para a primeira estimativa da solução, ou seja, o passo que eu vou caminhar em direção à minha função, nós podemos chamar esse passo de ΔX, ou seja, se eu estimar um valor inicial qualquer, que eu não sei, né, o valor, a princípio eu não sei o valor de x para o qual essa função é igual a zero, eu estimo um valor inicial. E aí, a partir desse valor, eu tenho que calcular um ΔX para chegar na minha solução, ok? Então, veja, na verdade é isso, né, que eu quero, um ΔX que eu me aproxime o máximo possível da minha solução, ok? Esse valor de... Mas como que eu posso calcular esse valor de ΔX? Bem, aí então entra uma outra ferramenta matemática chamada de série de Taylor, ok? Eu faço uma expansão dessa função em série de Taylor. Então veja, a expansão vai me possibilitar calcular, obter o valor de ΔX. Então, na verdade, eu estou pegando aqui o primeiro termo da expansão, ok? Que seria este aqui, ó, f de x0 mais delta df de x dx para x igual a zero, vezes ΔX é igual a zero. Então, isto aqui, expandindo em série de Taylor, resulta nesta equação, ok? Então, aqui eu tenho a expansão em série de Taylor disto aqui, ou seja, eu consigo isolar o meu ΔX. Como que eu faço isso? Uma manipulação algébrica bem simples, né? Deixo este valor do lado esquerdo da igualdade, passo isso para o outro lado, depois passo isto aqui dividindo. Portanto, eu tenho o meu valor de ΔX. E é daí que vem aquela relação, ou seja, menos f de x dividido por a derivada de f de x em relação a x no ponto que eu estou calculando, ok? Então veja, o que a gente faz então? Estipula um valor inicial, valor qualquer, somo ΔX calculado através desta relação, vou encontrar o meu primeiro valor, ou seja, um valor já um pouco mais próximo da solução. Assim eu vou fazendo, né? Calculo o meu segundo valor, o meu terceiro valor, o meu quarto valor, vou repetir esse processo até que eu esteja tão próximo quanto eu queira da minha solução. E esse tão próximo quanto eu queira é a tolerância que eu estabeleço. Então, posso estabelecer uma tolerância, ou seja, um valor de f de x para o qual eu esteja bem próximo de zero, ok? Então, vale lembrar que esse erro, né, que eu chamo de tolerância, pode ser tão pequeno quanto se queira. Eu posso me aproximar o quanto eu desejar da solução, o mais próximo. O que se paga, né, o que isso custa é um maior número de iterações que eu vou ter que fazer, ok? Então, essa é a ideia geral do método de Newton. Ou seja, quando o módulo de f de x for menor do que a minha tolerância, veja aqui a minha tolerância, ou seja, eu posso estipular isso aqui um valor muito pequeno, nós consideramos que chegamos a uma solução da equação, ok? Então, é isso. Resumidamente, nós estipulamos um valor para epsilon, que é a tolerância, um valor tão pequeno quanto se queira,
estimo uma solução inicial para a equação, substituo essa solução, né? Obtenho a solução e substituo essa própria solução na equação, encontro uma nova solução, verifico se a precisão desejada foi atingida. Caso não tenha, volto para o passo 3 e fico repetindo aqui esses 3 passos até que a minha tolerância seja atingida, ou seja, eu me aproxime tanto quanto eu queira da minha solução. Aí eu considero esta como a solução final. Então, é o método de Newton assim estabelecido. Vamos ver um exemplo que creio ficará bem mais claro, né? Vamos pegar essa equação polinomial e buscar a solução para essa equação. Ela é uma equação bastante apropriada para se aplicar o método de Newton. Ok? Então veja só, eu tenho aqui a equação, o respectivo gráfico dessa equação, e nós sabemos aqui pelo gráfico que a solução, ou seja, o valor de x para o qual f de x é igual a 0, ele está aqui entre 10 e 12, né? O valor da função igual a 0 nesse ponto. Veja, aqui é o f de x, né? No eixo das ordenadas é o valor de f de x, e nas abscissas é o valor de x. Então, o gráfico da função está aqui e a solução está aqui. Talvez um pouquinho maior do que 11, né? Mas nós não sabemos exatamente qual é o valor. Então, nós podemos usar o método de Newton para nos aproximarmos o máximo possível dessa solução. E aí podemos até considerar como sendo a solução. Veja só, como que eu faço? Tenho a minha função, né? Eu vou precisar da derivada dessa função para obter o ΔX. Lembra? É o f de x dividido pela derivada no ponto x. Então, eu já calculo a derivada dela aqui. A derivada dessa função é bastante simples de ser calculada. 5x à quarta mais 3x ao quadrado. Ok? Vamos estipular uma solução inicial. Eu não sei qual é o valor da solução, sei que está entre 10 e 11, mas vou estipular 14. Poderia estipular 12, 13, um pouquinho mais que 11, não há problema, tá? Vou estipular 14. Então, o meu x0, né, a minha estimativa inicial para a solução dessa equação, né, o x para o qual f de x seja igual a 0, é 14. Bom, calculo meu ΔX no ponto 0, no ponto x igual a 0, e vou obter este valor, ok? Este valor vai ser o meu ΔX, ao qual eu vou somar a minha estimativa inicial, 14. Veja aqui, ó, vou substituir 14 aqui e aqui o meu ΔX calculado. Como ele é negativo, né, 14 menos esse valor vai dar este valor aqui, né? Bem, vou verificar se eu me aproximei da solução o quanto eu queira, né? Eu estipulei aqui uma tolerância de 0,001, ou seja, quando f de x for menor que 0,0001, eu considero que eu estou muito próximo da minha solução e essa será a minha solução então adotada. Veja que isso aqui é muito próximo de zero, então é por isso que eu posso considerar o resultado do método como a solução da equação, ok? Veja só, o f de x aqui, o módulo do f de x é 75.000, ou seja, eu ainda estou bem longe da minha tolerância estipulada, da minha solução. Então, vou partir por uma nova iteração. Mas como que eu faço a minha próxima iteração? Eu vou adotar este valor aqui, de x1, né, como sendo o meu valor inicial para essa iteração. Então, aqui, ó, o valor que eu coloco para calcular o ΔX vai ser o f de x1, ok? Divido pela derivada, ou seja, substituo aqui o valor de x1 na derivada, coloco aqui no denominador, faço essa conta e obtenho o delta de x para a iteração número 2, né? Iteração número 2. Então, o ΔX aqui é para a iteração número 2, ok? Então, veja só, aqui, pessoal,
eu tenho o meu valor do ΔX, ok? Tem aqui um pequeno detalhezinho que, na verdade, o valor da derivada aqui não é para x igual a 1, ok? É para x igual a 12,23235. Então, aqui, na verdade, seria x igual a x1, né? Esse x aqui, ok? Não é para x igual a 1. Assim como aqui também não é para x igual a 0, é para x igual a 14, ok? Só observar isso, que eu me enganei aqui na hora de colocar o valor de x. Não é x igual a 1. Esse 1 é o número da iteração anterior, né? A iteração atual é 2, esse aqui é o número da iteração anterior. Mas vamos lá, isso é apenas um detalhe. O importante é você entender, né, como funciona esse método. Então veja só, aqui nós temos então o ΔX calculado aqui, f de x aqui, veja, como que eu calculo esse valor? Substituo o x, esse x1 aqui, na função, no valor de x aqui, obtenho o valor do numerador. E aqui no denominador, eu substituo esse valor de x aqui na derivada, ok? No valor de x aqui e o valor de aqui. Portanto, eu vou obter aqui uma razão, calculo, obtenho o meu ΔX1. Somo ao valor de x1, esse valor, vou obter aqui 11,55. Calculo o módulo de f de x2, agora aqui, ó, este valor, né? Esse valor obtido é f de a função em 11,55. Substituo esse valor aqui em x e obtenho 7.875, que ainda é muito maior que a minha tolerância, que é 0,001. Okay? Então, essa é a iteração número 2. Vou fazer mais uma iteração. Veja só, esse valor de x2 aqui vai ser o meu valor inicial para a iteração número 3, ok? Veja só aqui. Então, a iteração número 3, eu tenho aqui o meu x2, vou substituir no valor aqui na função, vou obter esse valor no numerador, substituo esse valor aqui em x, na derivada obtenho o valor do denominador e calculo o ΔX, ok? O ΔX, observe que x aqui, né, o valor da derivada não é em x igual a 2, o valor da derivada é em x igual a 11,55880. É esse valor que eu vou substituir aqui, tá ok? E esse valor eu vou substituir aqui na função para calcular o numerador. Muito bem, eu obtenho o ΔX2, substituo aqui, vou obter o meu valor de x3. x3 então vai ser o x2, né, 11,55880, mais o ΔX, que na verdade é um valor negativo, portanto dá 11,47096. Calculo o módulo de f de x3, ou seja, eu pego esse valor e substituo aqui na função e obtenho o módulo, dá 118. Veja que esse valor está diminuindo à medida que eu vou avançando nas iterações, ou seja, estou me aproximando da solução. Essa seria a iteração número 3. Vou fazer uma nova iteração, então. O valor de x3, ok, que eu obtive aqui, vai ser o meu valor de partida para a nova iteração. Pego esse valor, substituo aqui, obtenho f de x3, ok? Pego esse valor, substituo aqui, obtenho a derivada, no ponto que não é x igual a 3, é x igual a 11,47096, então calculo a derivada nesse ponto, faço a continha aqui, obtenho menos 0,00136, isso vai ser o valor ΔX3, que eu vou somar a x3, ok? A esse valor, obtenho então o valor de x4, isto aqui, tá certo? Vou verificar se eu estou próximo da minha solução, o quanto eu estipulei.
Então, calculo o módulo da função para esse valor de x. Para esse valor de x, substituindo aqui, eu vou obter 0,02809. Olha só, né? Me aproximei, já estou me aproximando cada vez mais. Essa é a iteração número 4. Vou pegar esse valor, então, e partir para a iteração número 5. Certo? Veja que eu tenho aqui o x4, substituo esse valor na função, obtenho esse valor do numerador, substituo esse valor na derivada, obtenho o valor do denominador, não é para x igual a 4, é para o valor da derivada em x igual a 11.4695992, faço essa continha e obtenho menos 0,00000032. Então esse é o valor de delta x4. Esse valor eu vou somar com x4 aqui e vou obter o valor de x5, ou seja, o valor da interação de x para a interação número 5. 11.4695989. Vou calcular o valor de f de x para x igual a 11.4695989 e obtenho este valor aqui. Veja que este valor, né, 1 vezes 10 elevado a menos 8, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 vezes 10 a menos 8 é muito menor do que a tolerância que eu estipulei, que era de 0,001. Portanto, eu posso considerar esse valor de x5 como a solução da minha equação, ou seja, o valor que eu substituindo aqui, eu vou obter um valor muito próximo de zero, muito próximo mesmo. Pode fazer esta continha que você vai ver, esse valor vai se aproximar muito mesmo de zero. Então, qual vai ser esse valor? Exatamente 0,000000001, ok? Então é um valor muito próximo de zero. Portanto, eu considero essa a minha solução. Qual? A solução para a equação é essa, 11.4695989, certo? Precisei de 5 iterações e eu digo que o sistema convergiu para uma solução. Ok? Então, esse é o método de Newton. Veja, a solução aqui é essa, o valor para o qual a função corta o eixo x é x igual a 11.46959. Certo? Muito bem. Como é que eu implemento isso no MATLAB ou no Octave? Eu peguei aqui o Octave, mas você pode fazer isso no MATLAB também. Né? A função funciona perfeitamente no MATLAB. Estamos aqui então no Octave para ver como foi implementado o método de Newton aqui. Veja, aqui está a função. E um parênteses, se você não sabe como utilizar o Octave, instalá-lo, obtê-lo, vou deixar aqui na descrição um link para um vídeo onde existem aí informações para que você possa instalar o Octave, um software gratuito e muito interessante para quem está na área de engenharia. Veja, então, a função está aqui implementada, essa parte inicial é apenas uma descrição. Nesse trechinho aqui, traça-se o gráfico da função, né? Esse gráfico que está aqui ao lado. Aqui, nesse pedacinho, eu estabeleço qual função eu vou trabalhar de acordo com o parâmetro passado aqui no início, ok? Então, aqui eu passo a minha tolerância para a função. Qual função eu quero calcular? No caso, eu deixei 3 exemplos aqui, nós trabalhamos aqui com este exemplo na apresentação, correto? E aqui o meu valor inicial, o meu x0,
eu posso passar para a função diversos valores de x0. Ok, então aqui embaixo eu tenho aqui a minha implementação do processo iterativo, que calcula aí as iterações, obtém as iterações, os valores aqui de delta x, o valor da função, verifica se houve a convergência, ou seja, se o valor da função é menor que a tolerância, e apresenta os resultados na tela, ok? Veja só, analise essa função, tente entendê-la, faça modificações, verifique os resultados, coloque outras funções aqui, não se esqueça de alterar não somente essa parte superior, como aqui o gráfico da função e também nessa parte aqui na implementação do método, ok? Fiquem à vontade, façam as alterações. Eu vou deixar o link para essa função aqui na descrição do vídeo, você pode obtê-la. O resultado para essa função eu consigo dessa forma aqui. Deixa eu limpar aqui a tela. Para limpar a tela eu uso o comando CLC, certo? Então eu vou utilizar aqui a função dessa forma. Eu quero obter o valor de x, tenho que passar os parâmetros para a função. Vou passar aqui a tolerância. A tolerância que nós utilizamos no exemplo foi 0,01. O próximo parâmetro é qual função daquelas três que estão implementadas, qual função das três? É a segunda, então o número 2 ali. E qual é o meu valor inicial para x? No caso, nós usamos no exemplo 14, correto? Vamos ver aqui qual é o resultado. Veja, ele traça o gráfico da função, está aqui, essa minha procedure, essa minha função traça o gráfico da função, ok? E calcula as iterações, obtendo aqui o resultado final para x, 11.469598, tal, muito próximo da solução, pois f de x5, veja, é praticamente zero, certo? Então veja só, com a tolerância de 0,0001 eu obtive esse valor. Então ao executar a função aqui, eu posso utilizar outros parâmetros. Veja, se eu começar aqui com um valor inicial, em vez de 14 eu utilizar 11, que está bem próximo aqui do valor da solução, o número de iterações vai diminuiu para 4, ok? Por outro lado, se eu começar com um valor inicial, se eu não souber, não ter nem ideia do valor de x e colocar lá, por exemplo, 20 para o valor da solução, uma estimativa inicial da solução, não tem problema, o método vai convergir também para a solução. O único detalhe é que vai haver um número maior de iterações, mas a solução vai ser obtida. Então veja, esse valor inicial aqui, a relevância dele é pequena em relação à solução, certo? Eu não posso também estipular um valor muito longe da solução, porque se estiver extremamente longe, eu vou ficar trabalhando aqui com muitas iterações. Vamos colocar 200 aqui, veja, foram 17 iterações, então não pode ser muito longe, eu tenho que ter uma ideia aproximada aí da solução. Mas isso não é difícil de se conseguir, tá certo? Eu posso, inclusive, fazer testes, eu vou colocando valores à medida que eu vou diminuindo o meu número de iterações, então não tem problema, Com o software a gente pode fazer esses testes, não tem problema nenhum. Se estivesse fazendo à mão, daí seria mais complicado. Ok? Então é isso. A função vai estar disponível aqui na descrição do vídeo. Não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com quem você acha que se interessa, porque é importante. Isso vai fazer com que o vídeo se torne mais
mais visível no YouTube, mais pessoas podem aprender esse importante método para a engenharia elétrica. Ok? Muito obrigado por ter ficado comigo aqui até o final. Até o próximo vídeo.